a gente está perdendo uma guerra não nacional. A guerra não é entre Lula e Bolsonaro, entre direita e esquerda. A guerra é entre o Brasil industrializado ou o Brasil fornecendo matéria-prima. O governo brasileiro nunca foi um governo santo. A política brasileira nunca foi uma política honesta. E desde que o Brasil foi descoberto, a coisa que mais acontece no Brasil é corrupção. Isso eu não tenho dúvida alguma. O detalhe que eu vou trazer para vocês hoje é quando a corrupção se transformou uma espécie de tema principal da política brasileira, tema principal da sociedade. Em 2013, quando começou aquele bate-boca a respeito do governo da Dilma, o que aconteceu é que todos os canais de mídia só falavam naquele assunto. O que estava acontecendo naquele momento era o início da campanha do Aécio Neves. O Aécio Neves já estava fazendo pesquisas e já havia a possibilidade muito remota dele conseguir vencer como presidente. Por quê? Existia uma aprovação muito grande do governo Dilma. Eu volto a falar, eu faço a minha live falando de aprovação e resultado econômico, não estou entrando no mérito de mensalão e corrupção. O que acontece é que naquela época existia uma aprovação muito grande do governo, ele precisava derrubar essa aprovação para ele chegar na campanha política com chance de vitória. Não é vencer, é chegar com chance de vitória. Então, em 2013, a campanha do PSDB já começou. Ele não podia fazer a pré-campanha dele como Aécio Neves, porque isso é proibido, mas ele começou a utilizar todos os mecanismos de mídia que ele usa durante a campanha, que são sites como o MBL, Revoltados Online, para destruir o maior oponente. Naquele momento, ele viu o maior oponente como sendo o PT como um todo. E naquele momento, o que estava em jogo, gente? Agora vamos raciocinar a grande realidade. Quando o Brasil encontrou o pré-sal, o Brasil começou a sofrer uma pressão muito grande, mas muito grande mesmo, pela venda do pré-sal. Existe uma grande diferença entre o modelo de venda e o modelo de partilha. O modelo de venda é aquele que você entrega aquilo para o outro explorar, e o modelo de partilha é aquele modelo que garante que o petróleo vai ser utilizado também para a sociedade. O modelo de partilha criado anteriormente, ele garantia que parte do pré-sal ia para saúde e educação. Esse modelo de partilha, ele é muito valioso para a sociedade brasileira, mas ele não é tão valioso para as empresas que exploram o petróleo. Na sequência, eu vou falar com vocês sobre como funciona o preço do petróleo ao redor do mundo. E eu vou fazer uma comparação interessante que vai dar para vocês entenderem, consolidarem a ideia do porquê tanto lobby sobre os países que têm o petróleo cru. Mas então, dando sequência, naquele momento, a pressão caiu sobre os governos que estavam no poder naquela época, o governo Dilma, e o governo Lula e o governo Dilma não quiseram de forma alguma o modelo de venda, que é o modelo de concessão, venda do pré-sal. Como eles não quiseram, o que aconteceu? A pressão começou a vir através do lobby, que é o financiamento de uma campanha contra. Eu volto a dizer, corrupção sempre houve no Brasil. Nunca teve um momento no Brasil sem corrupção. Talvez tenha tido antes da humanidade, mas até nas tribos indígenas a corrupção tinha, porque a corrupção é do ser humano. O que eu estou querendo dizer é que antes não se mencionava corrupção, antes ninguém preocupava com a corrupção. Mas no momento em que o governo anterior não quis entregar o pré-sal, um forte investimento começou a ser feito no sentido de bombardear o governo anterior para ter certeza que o governo anterior ia perder nas urnas. Só que todo mundo sabe o resultado das eleições de 2014 e após as eleições de 2014, as mesmas equipes que estavam trabalhando na pré-campanha do Aécio Neves bombardeando o governo, estavam trabalhando no momento posterior na campanha contra a presidenta Dilma. Eles criaram a tese do impeachment. Vocês lembram que o impeachment, assim que virou o ano, já começaram a falar sobre impeachment. Só que a lei brasileira é clara, um presidente em exercício não pode receber um impeachment, sofrer um impeachment pelo exercício anterior. Só para vocês terem uma ideia de como é que o povo ainda não entendeu o que aconteceu. A Dilma não poderia responder por um impeachment do governo anterior, mas desde o dia 1º de janeiro, desde o resultado nas urnas já se falava em impeachment. Então começaram a criar um movimento social no sentido do impeachment. Esse movimento social não veio de revolta. Se existe dúvida que o movimento social não veio de revolta, basta a gente prestar atenção que hoje a gasolina aumentou muito mais,
Hoje o diesel aumentou, tudo aumentou e a gente não vê pessoas na rua fazendo nenhum tipo de protesto. Por quê, gente? Porque hoje não existe o investimento no catalisador. O investimento no catalisador de protestos é pagar uma Rede Globo e os demais veículos de mídia para despertarem o ódio no coração do brasileiro e motivar os brasileiros para irem protestar. Vocês lembram que o Aécio tinha até a coreografia. Uma coreografia custa caro, gente. Aqueles pichulecos, aquelas coisas que eles criaram, patos gigantes, tudo aquilo custa dinheiro. Houve investimento na derrubada do presidente. Se o presidente agradava vocês ou não, isso não está em questão. O que eu estou querendo dizer é que uma interferência internacional derrubou um presidente do Brasil. Agora vamos pensar como brasileiros. É o primeiro momento que eu chamo vocês para raciocinarem como brasileiros. Houve um investimento internacional por causa do nosso petróleo. Esse investimento internacional derrubou um presidente do Brasil. Eu falo sinceramente, se fosse o Aécio o presidente e eu não tivesse votado nele, ainda assim eu estaria magoado por saber que um outro país influenciou na democracia do meu país, mesmo que o presidente eleito fosse um presidente que não fosse aquele que eu queria. Mas enfim, eu quero dar sequência agora conversando com vocês sobre o seguinte. Depois que eles conseguiram o impeachment da Dilma, as coisas correram muito rápido. Presta atenção. Assim que a Dilma caiu, eles já começaram a correr com venda do patrimônio nacional, em especial o pré-sal. O que fez o pré-sal demorar um pouco para ser vendido é negociações parlamentares e a pressão da mídia que estava querendo que o pré-sal não fosse vendido, a mídia alternativa. Se o Temer, se contasse só com o Temer e os deputados dele, o pré-sal seria vendido no dia posterior à queda da Dilma. No entanto, houve uma pressão muito grande para que isso não acontecesse. O que rolou na verdade? Vamos cair na real. Os deputados da base do Temer estavam trabalhando para saber quanto que eles iam ganhar para assinar pela venda do pré-sal. Isso é a grande realidade. Na sequência, a gente teve desinvestimento em educação, desinvestimento em saúde. Eu não estou aqui levantando a questão de quem merece e quem não merece estudar. O meu ponto de vista é que um país que tem mais pessoas qualificadas atrai muito mais investimento para tecnologia de ponta do que um país onde as pessoas não estudam porque existe uma consciência de que estudo é esmola. Então, esse é o ponto de vista que eu gostaria que vocês pensassem. Estudo não é esmola, estudo é investimento, e quando a sociedade investe no estudo, o maior número de pessoas está disponível para o mercado absorver essas pessoas e colocar essas pessoas para trabalharem. No entanto, os primeiros passos do governo pós-Dilma foi correr para vender o pré-sal e correr também para tirar o investimento que existia em saúde e educação. A visão que eu tenho disso, gente, é muito simples. Num país onde você não tem mão de obra qualificada para explorar as próprias riquezas, a única coisa que você pode fazer é vender suas riquezas para fora. Eu faço sempre uma comparação com a Nigéria. A Nigéria é um país rico em petróleo, mas eles não têm refinaria porque eles mandam o petróleo para ser refinado fora, e a Nigéria não tem um número suficiente de profissionais com mão de obra qualificada para montar indústrias. Então eles estão para sempre confinados a meros produtores de petróleo. Mas vamos dar uma sequência. Olha só, coisas que são politicamente incabíveis. Um político, ele decide uma coisa por dois motivos. Ou para ter voto na próxima eleição, ou para ganhar muito dinheiro para votar uma determinada coisa. Quando eu falo um político, eu falo todos, tá, gente? Porque tem muita gente que acha que eu sou filiado ao PT. Nunca fui filiado ao PT, não vou me candidatar, nunca fui filiado a partido nenhum. E falo com vocês que eu, no meu pessoal, eu penso o seguinte: todo político, ele vota uma medida ou para ganhar voto na próxima eleição, ou para ganhar muito dinheiro para aprovar aquela medida agora. Isso não tem dúvida. Os políticos que jamais assinariam embaixo de uma reforma trabalhista começaram a defender a reforma trabalhista. Vamos entrar primeiro no mérito político da coisa. Eu não vou entrar no mérito econômico. Vou falar do econômico logo na sequência. Vamos entrar no mérito político. Você falar comigo que um político está preocupado com o bem da nação é uma coisa muito controversa se a gente prestar atenção no que os políticos do Temer têm feito ultimamente. Eles não aprovaram uma reforma trabalhista porque eles gostam do povo e imaginam que isso vai aumentar o número de empregados. Eles aprovaram uma reforma trabalhista pela qual eles vão ser criticados para o resto da vida, gente.
Olha, por mais que algumas pessoas concordem com a reforma trabalhista, porque elas têm explicação econômica, politicamente falando, vocês concordam comigo que eles perderam votos. E vocês vão concordar comigo que, pela lógica, eles estão perdendo votos a troco de alguma coisa. Eles não votariam uma reforma trabalhista tão somente para ajudar o Temer na reforma trabalhista. Não, eles ganharam muita grana, porque é uma medida não política que faz o político perder votos. Tem muitas coisas importantes que não acontecem no Brasil, porque apesar dessas coisas serem importantes, elas vão fazer os políticos perderem votos. Tem coisa, é aquele negócio, uma determinada medida, às vezes é igual uma injeção, vai fazer o cara pegar raiva do farmacêutico, a criança pegar raiva do farmacêutico, mesmo que ela seja necessária. Se o farmacêutico é um político, ele não vai dar a injeção, não vamos ser bobo. O que rolou foi uma venda de votos para aprovação da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista traz uma coisa muito interessante para essas pessoas, que é a possibilidade da terceirização no serviço público. O que significa que o serviço que antes estava garantido para o trabalhador brasileiro através dos concursos, agora ele pode ser ocupado por prestadoras de serviço que são dos próprios políticos. Então, o que os políticos fizeram foi criar um intermediário entre o trabalhador e o serviço público e ganhar pelo trabalho desse trabalhador. Agora, eu vou falar as partes positivas da reforma trabalhista, porque eu prometi ser imparcial. Sinceramente, existe sim uma expectativa de que com a reforma trabalhista fique mais fácil contratar um empregado. Existe sim essa expectativa. Existe uma expectativa também de que no momento em que o desemprego estiver muito baixo, o salário desses empregados aumentem, porque fica mais fácil para o empregado pular de uma empresa para outra, porque ele não tem mais aquele contrato extremamente rígido, então ele sai de uma empresa para outra muito rápido e acaba criando um ciclo de melhoria de salários, porque esse ciclo de melhorias de salário é motivado até pelo medo do patrão perder o funcionário. Mas, eu pergunto para você com toda sinceridade, você espera a possibilidade disso acontecer num país que tem 14 milhões de pessoas desempregadas? Então, o que eu estou querendo dizer, gente, é que esse argumento a favor da reforma trabalhista funciona lá na Inglaterra, na Suíça, onde o desemprego está baixo. Esse argumento a favor da reforma trabalhista não funciona numa situação de extremo desemprego. Numa situação de extremo desemprego, ele luta contra o trabalhador. Por quê? Porque numa situação de extremo desemprego, as pessoas estão competindo pelo emprego. Então, o cara que antes trabalhava por 1.000, ele vai se oferecer para trabalhar por 800, porque senão ele perde o emprego para o outro que está lá oferecendo a trabalhar por 800. Então, essa é a realidade. Num país onde o desemprego está baixo, uma reforma trabalhista gera competição por empregados. Num país onde o desemprego está alto, a reforma trabalhista gera competição por emprego. E aquele argumento de que às vezes um jovem aceitaria começar a carreira com o salário abaixo um pouco do mínimo é pertinente sim. Claro que é pertinente. Então, o salário mínimo, de certa forma, afasta as pessoas que estão no limiar abaixo do salário mínimo. O valor verdadeiro delas é abaixo do salário mínimo, ninguém vai contratar aquelas pessoas. Agora, o risco maior que eu tenho é que numa situação de extremo desemprego, se não tem uma garantia de salário mínimo, pode chegar um ponto em que a gente vai ter um ciclo de decadência econômica, porque cada vez mais as pessoas vão brigar por empregos, se oferecendo cada vez por menos. Isso é a crítica que eu tenho e realmente toda a teoria a favor da reforma trabalhista é pertinente para a Suíça, para a Inglaterra, não para o Brasil. Isso é o grande problema. Então, gente, eu gostaria de pedir vocês que ainda não compartilharam, para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Se você ainda não curtiu o meu canal no YouTube, me dá uma força, porque o crescimento do canal é o que me ajuda a chegar ao maior número de pessoas. Se você puder convidar algumas pessoas para curtirem o canal também, aumentar o número de seguidores no canal no YouTube é muito importante. Mas então O Horabay disse, não consigo ler esse nome, mas disse: olha, o Leonardo estopa contra o salário mínimo. Explica de novo. Eu não sou contra o salário mínimo. O ponto de vista que eu tenho é o seguinte: eu preciso falar, eu tô prometendo fazer um trabalho imparcial, e eu preciso falar o que a teoria econômica fala neste sentido. O que a teoria econômica fala nesse sentido é claro: o salário mínimo retira do mercado as pessoas que supostamente valeriam menos que o salário mínimo. Agora você me pergunta, você é contra o salário mínimo? Eu não sou contra o salário mínimo, porque numa situação de desemprego, a briga pelo salário
pode fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais para tomar o emprego do outro. Então, o Zé vai lá e se oferece por 800, depois o Mané por 700, depois o Zé volta e fala 600. Vai chegar num ponto em que as pessoas vão estar ganhando muito menos que o salário mínimo por uma questão de competição de funcionários por emprego. Agora, vamos pensar numa realidade de um país de primeiro mundo, onde o desemprego está 3%, pode abaixar tranquilamente, pode tirar o salário mínimo. Por quê? Porque as pessoas já valem mais do que aquele salário mínimo. O grande problema é numa situação de competição por emprego. As pessoas podem fazer coisas do arco da velha para ganhar menos que o salário mínimo para não passarem fome. Isso é ruim, gente. Por quê? Porque à medida em que o brasileiro começa a sujeitar a coisa muito baixa, a qualidade de vida no Brasil vai decrescendo, o giro financeiro vai decrescendo, a quantidade de dinheiro disponível no mercado vai só decrescendo. A gente entra numa espiral de economia cada vez mais caindo. Agora, eu quero entrar no assunto reforma da Previdência, porque é exatamente esse assunto que está sendo badalado hoje pelo Temer. A reforma... Tem mais uma pergunta aí? Pode falar. É só um comentário, eu não sei se é irônico ou se... né? Enfim, o Toy Story, de desenho animado, na época do Lula presidente, nós realmente tínhamos emprego, tínhamos emprego pleno. A situação de... Não é ironia não, isso é um termo inclusive da economia. A situação de pleno emprego é aquela situação em que a gente tem um desemprego de 3, 4, até 5% que a economia considera essas pessoas como pessoas em transição. Está saindo de um emprego, indo para o outro, então por isso que considera uma realidade de pleno emprego. O menor desemprego da história do Brasil foi registrado no final de 2014, que foi exatamente o momento em que o governo virou, né, o governo Dilma 1 para o governo Dilma 2, e no segundo governo Dilma a gente teve o Congresso que não aprovava absolutamente nada que a Dilma enviava. Então ela sofreu uma sabotagem muito grande do Congresso, e essa pressão que ela sofreu do Congresso realmente travou muito o Brasil. A gente já estava numa situação de muitos protestos populares, e durante os protestos a atividade comercial fica um pouco sacrificada, porque o protesto amedronta o investidor. Imagina que você vai montar... De repente, eu pergunto para você, é só pensar, se você tiver dinheiro para investir, você prefere investir o seu dinheiro, por exemplo, lá em Portugal ou na Líbia? Só você imaginar que a Líbia está em guerra, você pensa, eu não quero investir na Líbia. Então, o risco do investimento aumenta. O brasileiro, na hora que o investidor viu um monte de protesto, ele começou, inclusive, a tirar determinadas responsabilidades do Brasil. Imagina que você tem uma indústria, por exemplo, na China, e você compra parafusos do Brasil. Você começa a pensar, gente... O Brasil está começando a entrar em crise, eu não posso confiar que eu vou receber 1 bilhão de parafusos no mês que vem. Eu vou entregar esse contrato para outra empresa. Agora, extrapola essa realidade para todos os empresários ao redor do mundo que compravam do Brasil, aí você começa a entender o porquê que as ações das empresas brasileiras caíram na bolsa, porque o comércio das empresas brasileiras foi muito sacrificado por essa crise. Mas então, vamos pular, gente, para a reforma da Previdência. E a análise que eu tenho da reforma da Previdência começa com uma simples reflexão. A reforma da Previdência está sendo justificada pelo Temer como sendo uma coisa necessária para que no futuro o Brasil não entre em uma crise de previdência deficitária. Vou voltar, só aí vocês já vão ter o norte da coisa. O Temer está justificando que o Brasil vai ter um problema no futuro. O Temer é um político. Ele e mais 342 políticos no Congresso, me parece que 60 e poucos no Senado, vão aprovar a reforma da Previdência, que é uma medida completamente impopular. O povo não quer a reforma da Previdência, mas eles vão aprovar a reforma da Previdência porque eles têm medo que a Previdência se torne muito deficitária no futuro. Só daí vocês entendem que está rolando muita grana, porque político... ele jamais faria alguma coisa contra ele próprio, ou seja, a política é uma coisa que vai fazer ele perder votos pensando no futuro. De cara, a gente vê que está rolando muita grana para aprovação da reforma da Previdência. A gente não precisa entrar em teoria conspiratória, não precisa. É só pensar, se o cara aprova a reforma da Previdência, ele não tem efeito agora. Ele não vai ter condição de mostrar para o povo que teve resultado, de cara. E outro problema, ele vai perder voto. Em troca de perder voto e talvez encerrar a própria carreira política, ele está ganhando muita grana. Aí vem a pergunta, de onde vem essa grana para a reforma da Previdência? Gente,
O que acontece, tem 2 pontos para vocês entenderem o porquê a reforma da Previdência é tão interessante para os bancos. O primeiro deles é que, obviamente, é o mais claro, que a Previdência, a partir do momento em que a Previdência se torna privada, é o banco que vai gerir o dinheiro das pessoas. Imagina que o banco vai ter muito mais dinheiro à disposição para poder emprestar. E o mais obscuro de tudo isso é que o banco vai ter mais dinheiro à disposição e o Brasil vai ter menos dinheiro disponível. Então eu vou voltar para juntar as coisas. O banco passa a ter, com o fim da Previdência, porque a partir do momento que faz a reforma, as pessoas perdem a credibilidade na Previdência e com isso elas já começam a fazer Previdência privada, é o primeiro passo para depois colocar a Previdência como facultativa. O primeiro passo é, faz uma reforma e faz a coisa ficar inviável. O segundo passo é, torna a Previdência estadual facultativa. Você só faz a Previdência estadual se quiser. No primeiro momento, as pessoas vão reclamar porque eu vou aposentar muito tarde, eu não quero mais pagar a Previdência. No segundo momento, os deputados colocam a Previdência facultativa. No terceiro momento, a grande mídia vai falar sobre a importância de uma Previdência privada. Só que existem 2 pontos. O primeiro ponto, os banqueiros que estão financiando essa reforma da Previdência, que não está saindo barato, nenhum deputado votaria nisso por convicção, só para ganhar muita grana, tá, gente? Os banqueiros que estão financiando isso, eles já começam ganhando porque o dinheiro do brasileiro que antes ia para o governo, agora vai diretamente para os bancos. Só que o maior benefício dos banqueiros nem está em guardar o dinheiro do brasileiro, mas está em emprestar esse dinheiro de volta para o governo brasileiro. Olha só, antes, o dinheiro da Previdência brasileira, ele ia direto para os cofres públicos. Nos cofres públicos, o Brasil tinha um pouco a mais de dinheiro disponível para investimento. Com um pouco a mais de dinheiro disponível para investimento, a tendência é que os juros no mercado financeiro fiquem mais baixos. Só que com a reforma da Previdência e a inviabilidade da Previdência pública, todo mundo vai colocar o dinheiro na Previdência privada e o dinheiro da Previdência privada vai estar à disposição do banco para emprestar de volta para os brasileiros. Então, a máquina pública vai pagar ainda mais juros para os bancos. Isso explica o porquê de um desespero tão grande do Temer aparecer, por exemplo, no Silvio Santos e no Ratinho, para tentar convencer a população que uma medida como a reforma da Previdência é necessária, sendo que ele não vai estar nem vivo quando essa medida supostamente faria efeito. Não acreditem que qualquer político brasileiro vai tomar uma medida contra ele, contra a popularidade dele, mas pelo futuro do Brasil. Isso é muita ingenuidade quem pensa isso. Ele jamais colocaria a carreira política dele em jogo, ou ele, ou qualquer deputado, ou qualquer senador, simplesmente para ter certeza que a Previdência daqui 10 anos, 20 anos, não vai estar extremamente deficitária. Isso é ilusão, imaginar que ele está fazendo uma reforma da Previdência pelo bem do brasileiro. Ele está fazendo uma reforma da Previdência exatamente para receber agora, porque a reforma da Previdência vai gerar muito lucro mesmo para os deputados e senadores que aprovarem isso. Mas isso não é o assunto do dia é como funciona o lobby da Shell e como que funciona o mercado de petróleo. Mas eu estou fazendo uma retrospectiva até para dar tempo das pessoas chegarem. Deixa eu... Temos um público bem legal. Tem um comentário aqui que é a Leonardo Estopa, o que você acha da isenção de impostos sobre os ganhos de capital de investidores. Tem uma outra também, que é do André Bonifácio, que é do Bruno Anastasiak, sobre o HC do Lula, negado pelo STF. Eu queria ouvir sua análise e soluções práticas. Você fez um programa hoje falando sobre isso. Hoje o debate no 247 foi sobre o HC, porque já tinha dado o resultado. Fala pra ele lá. O que acontece é o seguinte, gente, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, até porque eu quero falar sobre o que a Carmen Lúcia... Gente, a Carmen Lúcia, a ministra do Supremo no Brasil, ela estava conversando com lobistas da Shell. Pensa bem, a Shell é a responsável, praticamente é a responsável pelo financiamento da crise no Brasil. E a gente tem uma ministra de da casa do Poder Judiciário, né? Ela conversando com o lobista da Shell. Isso parece uma coisa muito simples, principalmente para as pessoas que não conseguem perceber e para as pessoas que até percebem, mas imaginam que isso possa ser interessante para o futuro do Brasil.
Tem duas coisas interessantes da Carmen Lúcia hoje, tá, gente? Tem 3 coisas jurídicas muito interessantes. Uma delas é a negação do habeas corpus do Lula. O que eles querem não é prender o Lula, eles têm muito medo de prender o Lula e ter uma revolta civil. Indiferente do que você pensa, tem muita gente que gosta do Lula. Existe sim a possibilidade de uma guerra civil após a prisão do Lula. O que eles querem é que o Lula desista de ser presidente. Se ele desistir de ser presidente, o acordo é não prender ele nunca mais. Isso é simples. Inclusive, eles gostariam muito que o Lula procurasse exílio. Essa é a tentativa deles. Dá medo para que o Lula desista da eleição. Mas na sequência, a Carmen Lúcia mandou um recado para o pessoal do PT que se o PT imaginar a possibilidade do Lula ser liberado depois de preso, se o PT continuar falando do judiciário, essa possibilidade está descartada. E daí vocês já viram que não existe apreciação de mérito. Eles não estão preocupados sobre o que eles vão receber como defesa do Lula. Eles estão preocupados em, se o PT continuar falando do judiciário, dos erros do judiciário, o Lula não vai ter a mínima chance de sair da cadeia se ele entrar na cadeia. Isso deixa claro uma coisa. De um lado, a Carmen Lúcia está sim ameaçando o PT, mas de outro eles estão com medo, porque está tendo uma movimentação muito grande no sentido de mostrar o envolvimento do Poder Judiciário, não o Poder Judiciário como instituição, mas de algumas células e algumas pessoas do Poder Judiciário com esses interesses do lobby da Shell. Isso é muito perigoso, gente. Imaginar que a Shell, uma instituição, digamos que internacional, né, multinacional, ela está tendo o poder de controle sobre uma nação e um poder de controle executivo, legislativo e judiciário. Isso é muito perigoso. Mas, enfim, agora é a parte que eu considero que é a parte principal. A gente está chegando a 400 pessoas assistindo ao vivo, eu gostaria de pedir vocês para compartilharem. E nessa parte eu gostaria de criar na cabeça do formador de opinião o entendimento do porquê existe tanta confusão no mundo pelo petróleo. Gente, o petróleo, ele é responsável pelo Iraque, a guerra do Iraque, guerra na Síria, guerra na Líbia, crise da Venezuela, esse problema sociopolítico e econômico no Brasil, tudo isso tem ligação com o petróleo. E as pessoas não conseguem entender, principalmente se você tem uma visão superficial dos mercados, você não consegue entender como funciona o lobby em cima do petróleo, como funciona o controle do petróleo pelas multinacionais. Para explicar para você, eu vou começar introduzindo a ideia de equilíbrio de mercado. Quem gosta mais da austríaca vai saber, eu já concordo que os mercados nunca entram em equilíbrio, né? O equilíbrio de mercado ele é infinitamente pequeno, então o mercado está sempre lá modificando o equilíbrio à medida em que a procura e a oferta se adequam. Mas o que é agora? Traduzindo de uma forma muito simples, gente. O produto no mercado, o preço do produto no mercado, ele é definido pela procura. Então, a partir do momento que mais pessoas procuram um produto, mais aquele produto cresce o preço. E no momento que menos pessoas procuram o produto, aquele produto cai o preço. Essa lógica de mercado não acontece com o petróleo. E para você entender o porquê um país interfere no outro por causa do petróleo, vocês precisam entender a seguinte coisa. O petróleo não é como, por exemplo, a gasolina. A gasolina tem uma concorrência praticamente perfeita ao redor do mundo. A gasolina não é o petróleo. A gasolina é o petróleo depois de ser refinado. A gasolina, se você estiver achando o preço ruim em um posto, você vai no outro. Tem gente que atravessa a fronteira para comprar fora do Brasil que tem menos impostos. Lá na Europa você consegue andar para um lado para o outro, comprar por preços diferentes. E mais, você consegue comprar como instituição de refinarias diferentes. Isso possibilita que a gasolina não tenha necessariamente um equilíbrio de mercado, um mercado perfeito, mas é um mercado muito mais próximo do perfeito do que o óleo cru, o petróleo, que é o que causa confusão no mundo inteiro. O petróleo, ele é controlado pelas grandes empresas que fazem o refino do petróleo. E é exatamente isso que causa tanta confusão ao redor do mundo. Quando uma pessoa que tem uma visão superficial de equilíbrio de mercado imagina, olha, mas espera aí, você está falando comigo que determinado país tem esse problema com petróleo, que não sei, mas o petróleo é valor de mercado.
o petróleo tem o valor de mercado condicionado. E agora eu vou explicar para você. Ao redor do mundo a gente tem pouquíssimas empresas controlando o mercado. Pouquíssimas empresas controlando o mercado. E essas empresas, para que elas consigam ter o maior nível de lucro o possível, elas colocam os fornecedores em situação de crise para que elas consigam comprar o petróleo sempre com o menor preço. Para você entender agora de uma forma muito simples o porquê essas empresas fazem isso, eu vou fazer uma analogia e para isso eu vou usar uma lata de milho. Me presta a lata de milho, dona Jennifer, e me presta essa arrumação que você fez. Gente, quando a gente entra no supermercado, a gente encontra o produto milho em lata. Esse produto milho em lata, ele sofreu pelo menos 2 trabalhos. É lógico que tem toda uma cadeia de suprimentos, tem toda uma cadeia de produção. Mas vamos pensar em 2 coisas. Vamos pensar o cara lá na roça que produz o milho e vamos pensar essa empresa aqui que enlata o milho. Na realidade do milho, são várias empresas que enlatam o milho. Como existe uma infinidade de empresas enlatando o milho, os fazendeiros podem escolher para quem que eles vão vender. Como eles podem escolher, essa empresa aqui vira para o fazendeiro e fala, eu pago 1.000 no seu estoque. A outra fala, eu pago 1.500, o mercado está funcionando. Existe uma competição mercadológica pelo produto milho lá na fazenda. Mas, se existisse só essa empresa aqui comprando o grão de milho e vendendo para o fornecedor, ela ia querer comprar o milho pelo menor valor o possível. Porém, o valor do milho no supermercado ia ser definido pela lei de mercado, oferta e procura. Porque o consumidor não ia disputar o estoque de milho da pessoa lá na fazenda. O consumidor vai disputar esse produto aqui que está disponível para o consumidor. Por que eu faço essa analogia? Quando as pessoas tentam imaginar a possibilidade do funcionamento da lei de mercado no petróleo, elas não entendem que nenhum de nós vai lá na Petrobras comprar um caminhão de petróleo. Nós disputamos o produto refinado, que é a gasolina, o diesel, o plástico. Nós não disputamos o óleo cru. As empresas que fazem o refino, elas são um número tão pequeno que elas conseguem pressionar pela queda do preço do petróleo. Os países de primeiro mundo, que são militarmente soberanos e donos do próprio petróleo, eles fazem uma coisa que chama subprodução. Eles não desativam a própria produção de petróleo, mas eles produzem pouco para guardar para o futuro. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Já os países de terceiro mundo, principalmente os que sofreram interferência, eles superproduzem para que a produção do petróleo seja exagerada e o preço seja o mais baixo possível. Aí entra no motivo das crises e das guerras por causa do petróleo. Toda guerra por petróleo ao redor do mundo aconteceu sempre por mesmo motivo. Gente, toda guerra pode ser uma guerra baseada em armas como Líbia, Síria, Iraque, uma guerra baseada em influência internacional, como é o caso do Brasil e da Venezuela. Mas sempre, toda guerra do petróleo acontece sempre pelo mesmo motivo. Porque o dono do petróleo não quis vender pelo preço de mercado. Só que o preço de mercado no petróleo ele não existe. Por quê? Porque enquanto a OPEC estiver forçando uma extrema produção para o preço do petróleo ser extremamente baixo, os países que têm estoque deveriam ter a soberania de falar, por esse preço eu não vendo, eu guardo. Vamos trazer a lei do mercado e vamos dar, por exemplo, para a Venezuela o direito de usar a lei do mercado. Vamos pensar o seguinte, a gente tem várias formas concorrentes de energia. A gente pode esquentar um fogão, tanto com eletricidade, como com gás de cozinha. Se fosse uma concorrência perfeita e a Venezuela falasse, olha, o preço do petróleo está muito baixo, eu não quero vender. Ela teria o direito de fazer isso. Só que a partir do momento em que a Venezuela, Iraque, Síria, Líbia ou qualquer país de terceiro mundo sem armas nucleares tenta colocar preço no próprio petróleo para não aceitar o preço internacional, fala, olha, não estou te obrigando a comprar, mas por esse preço eu não vendo.
esse país começa a sofrer interferência diplomática, de interferência de mídia, interferência estratégica. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento que um país de terceiro mundo encontra um estoque muito grande de petróleo, as empresas internacionais, em especial Shell e companhia, Shell, Exxon e companhia, elas se aproximam e falam: nós queremos o seu petróleo por preço de mercado. Só que o petróleo é seu, você tem direito de vender ele pelo que você quiser. Se você não vender pelo preço de mercado, o preço de mercado vai aumentar, porque o preço de mercado é insustentável. No momento em que você tenta bater de frente com essas empresas para reservar o petróleo para o seu povo, essas empresas batem de frente com você, financiando protestos populares e uma complicação econômica. Aí eu dou um exemplo. O que está acontecendo na Venezuela hoje? Existe uma restrição de entrada de produtos, existe uma exposição mundial falando que o Maduro é um cara extremamente sanguinário, exatamente porque a política do Maduro é o petróleo é do povo venezuelano. O que aconteceu no Brasil? Por causa de um sistema de partilha em que parte do petróleo seria do povo brasileiro e a exploração seria parte da Petrobras, as empresas Exxon, Shell e BP financiaram todo um esquema de mídia para derrubar o governo. E eu volto a dizer, o governo não caiu por causa de corrupção. A corrupção é do ser humano. O governo caiu porque ele insistiu em segurar as benéfices e os lucros do petróleo pro cidadão brasileiro. Então, o que é importante o formador de opinião entender? O importante de coisas mitológicas que precisam sair da cabeça de qualquer formador de opinião. Eles simplesmente querem vender o petróleo e pronto. Não é só isso. Vocês precisam entender que ao redor do mundo inteiro, os países produtores de petróleo sofrem exatamente o mesmo tipo de golpe por não terem direito de definir o preço do próprio petróleo. A briga não é simplesmente para comprar o petróleo. A briga é para comprar o petróleo pelo preço que eles querem. Isso é muito perigoso. Outra coisa, o petróleo tem preço de mercado. O preço de mercado do petróleo é definido através da superprodução dos países que eles controlam. Então, se eles quiserem colocar um país como a Nigéria, ou um país como a Venezuela, ou futuramente o Brasil em crise para entrar na miséria, é só superproduzir que o preço do petróleo vai cair lá embaixo. E outra coisa, o preço do petróleo hoje é tanto. Não existe possibilidade de estimar hoje o preço de uma coisa que tem um valor muito grande no futuro. Por quê? Como o petróleo está acabando e o hemisfério norte depende totalmente de energia para aquecer a própria casa, coisa que o brasileiro não está preparado nem para saber o que é. Ligar o aquecedor de casa, eles precisam de energia. Como o hemisfério norte está vivendo essa situação de crise energética, o petróleo comprado hoje para ser utilizado daqui 15 anos, talvez ele tenha 50 vezes mais o valor de mercado que ele tem hoje. Então, o que eu preciso agora, com toda sinceridade? Eu gostaria que vocês participassem me falando se ficou qualquer lacuna do entendimento de como funciona o mercado internacional do petróleo, do porquê a Shell vem no Brasil para fazer lobby no Brasil e por que o Brasil está em crise financeira. Eu nem completei essa parte, mas o motivo do Brasil ter perdido a indústria nacional e o motivo do Brasil estar em crise financeira hoje é exatamente o Brasil não ter condições técnicas e sociais de se reerguer e ser condenado a vender o petróleo por mixaria até o final da exploração do petróleo. Então a gente tem uma realidade em que para a Shell não é interessante o Brasil crescer novamente, porque se o Brasil crescer novamente ele pode querer criar refinarias dentro do Brasil para concorrer com a própria Shell. Então, ou seja, não é interessante para a Shell que o Brasil tenha condição de refinar o próprio petróleo. Isso é a primeira coisa. Outra, não é interessante que o Brasil tenha indústrias para que ele não tente utilizar a própria energia, porque é muito mais negócio para a Shell simplesmente vender para o norte, onde vai ser mais pago. E sem contar que nessa brincadeira existe também a concorrência geopolítica das indústrias que estavam perdendo mercado para as indústrias brasileiras, e aí vem todo um jogo diplomático de proteção da indústria nacional, em que países como Estados Unidos e Inglaterra acabaram apoiando digamos que essa crise dentro do Brasil, porque desestabilizar um país, um concorrente emergente, talvez seja a melhor forma de evitar que as próprias indústrias entrem em crise por causa da concorrência
de novos emergentes. Então, eu gostaria que você falasse comigo, sinceramente, se ficou alguma dúvida, e principalmente você que não concorda, coloca a sua teoria aí, fala comigo, por que você não consegue ver dessa forma o que está acontecendo no Brasil? O que te faz pensar que uma realidade como meros produtores de petróleo vai ser para nós uma coisa interessante para o futuro? Teve um comentário aqui, eu perdi, mas ele falou que deu uma solução, né? Então é melhor que o Brasil seja privatizar tudo para que não haja mais roubalheira. E um outro comentário do Gilson Santana que é ludibriando. Pensei que você fosse mais honesto e verdadeiro. Tá, o que eu penso é o seguinte, eu tenho uma visão de privatização que é o seguinte, normalmente as pessoas me acompanham e muitas pessoas que não gostam do que eu falo nunca escutaram o que eu falo. Primeiro, eu não sou contra a privatização, eu sou contra a privatização de setor estratégico, tá? A privatização que acontece de uma forma limpa no momento ideal, ela não é ruim. O que é ruim é você esperar uma situação em que o país entrou na maior crise das últimas décadas, na maior crise da sua história. Nós estamos vivendo talvez a maior crise da história do Brasil. E vender tudo agora. Porque você acha que vale a pena para o povo brasileiro vender todo o patrimônio nacional em momento de crise, vender por 10% do valor? Olha, hoje a estimativa é que se nós vendermos absolutamente tudo o que a gente tem, a gente consegue segurar a máquina pública. Não é dinheiro para você não, é a máquina pública. Pagar deputado, senador, juiz, policial por 3 anos. Aí eu te pergunto com toda a sinceridade do mundo, vendemos tudo, a máquina pública conseguiu girar por 3 anos. E aí? E aí? Fala comigo, sinceramente. Como que o Brasil vai continuar girando? Porque a grande realidade é que empresas ligadas à infraestrutura e ligadas a setor estratégico, como por exemplo Correios. Se tem uma agência do Correio numa cidade pequena, ela não dá lucro, ela dá prejuízo. Mas a existência da agência do Correio na cidade pequena, ela tem uma finalidade social, que é servir aquelas pessoas que não podem talvez sair daquela cidade para a cidade grande, mas ela tem uma finalidade estratégica também, que às vezes por causa de ter uma agência do Correio, uma determinada atividade começa e a cidade até cresce. Aí você pensa, não, vamos deixar simplesmente para o mercado, uma empresa de comunicação como os Correios. Aí você entrega para o mercado fecha a agência em todas as cidades pequenas. Automaticamente você restringiu a possibilidade de crescimento dessas cidades pequenas. Essa é a visão que eu tenho para privatização de setores estratégicos. Você imagina o seguinte, imagina que você privatiza um setor estratégico como, por exemplo, o sistema Eletrobras. Aí tudo bem, não vamos ser conspiratórios, vamos ser lógicos. Hoje, grande parte do patrimônio mundial pertence ao mesmo grupo. E vamos pensar que esse grupo imagina assim, olha, quer saber de uma coisa? É mais negócio para nós, as nossas empresas daqui dos Estados Unidos vendendo e bombando do que as empresas que estão no Brasil. Vamos vacalhar o sistema elétrico brasileiro para as empresas de lá fecharem e ficar só as nossas? Às vezes, eles vão perder menos dinheiro destruindo a indústria nacional para poder crescer a indústria dos Estados Unidos, do que deixando as indústrias deles crescerem no Brasil. Então, entregar para um privado a estrutura, a infraestrutura elétrica do Brasil, eu acho um risco muito grande. Vocês querem ter uma ideia de como é que funciona isso? Imaginem que a Coca-Cola, quando ela chega numa região, ela sempre encontra um refrigerante local. Por exemplo, lá no Maranhão é o Guaraná Jesus, lá na região de Ponte Nova é o Maçangano. A Coca-Cola compra todos. Lembra do que eu acho que é suco Taí? Tial, ela compra todos e fecha. Ou compra todos e para cumprir a função social ela restringe simplesmente a uma região. Ah não, por exemplo, o Mate Couro fica só na região de Belo Horizonte. Aí eu te pergunto com toda a sinceridade do mundo, se essas empresas grandes tivessem tanto interesse assim de manter tudo funcionando harmoniosamente, eles não iam querer crescer todos? Não! Porque o valor de mercado da Coca-Cola ele é muito maior se não tiver muitos concorrentes. Assim como o valor de mercado de uma empresa americana vai ser muito maior se não tiver um concorrente brasileiro oferecendo um produto por um preço menor. Então, às vezes, para o cara que comprou o sistema Eletrobras e tem o controle sobre a Eletrobras, é mais lucrativo boicotar a infraestrutura da empresa brasileira para a empresa dele nos Estados Unidos brilhar. Esse é o meu medo. Você está falando comigo, isso vai acontecer? Não, não sou vidente, meu amigo. Isso é uma coisa
que a gente utiliza a própria inteligência e o discernimento e as teorias políticas e econômicas e aplica à realidade concreta. Você fala, você está sendo conspiratório. Não, não estou sendo conspiratório. Eu estou usando todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha vida para avaliar o caso em questão e o meu ponto de vista é esse. Então, se eu fosse político, não você, tá? Se eu fosse político e estivesse sobre mim a decisão de privatizar um sistema de infraestrutura, a minha ideia ia ser não privatizar, não pelo fato de eu precisar daquele sistema para cabide de emprego, mas porque, em termos estruturais, pode ser muito confortável quem privatizou começar a sabotar. Igual existe fora do Brasil, você estuda casos de quando a Light começou a ter participação de acionistas privados, ela mesma sabotou o sistema dela para poder cair o preço do resto e as ações diminuírem e os privados continuarem comprando mais ações. Então é tudo muito bizarro, sabe? O que pode acontecer com a infraestrutura de um país no momento em que essa infraestrutura se torna puramente privada. Isso é muito perigoso. Agora, claro que tem determinadas empresas que não tem sentido dessas empresas serem unicamente públicas. Eu penso, por exemplo, uma geradora de energia elétrica. Uma geradora de energia elétrica, ela no capital privado é interessante, mas o sistema Eletrobras não. É isso que é o perigo. O sistema, o controle do sistema, a transmissão, tudo isso, gente, já tem participação privada, mas o sistema como um todo é muito perigoso. Esse é o ponto de vista que eu tenho para a privatização. Agora, essa coisa... Esse argumento, que foi um argumento até que popularizou, que muita gente gosta de comprar argumento que populariza, tá? O cara gosta, mas é que se não privatizar, dá cabide de emprego, eu concordo totalmente. Essas empresas públicas são todas cabides de emprego e eu acho que a solução agora é encontrar uma forma dessas empresas públicas serem geridas fora do cabide de emprego e não privatizar. O que eu penso, eu fiz até uma brincadeira com o Bolsonaro que estava defendendo privatização. Eu falei, olha, mas você não pode cortar uma árvore porque ela está na divisa da sua casa e tem um vizinho roubando alguns frutos. Você não vai cortar uma árvore por causa disso. Você tem que arrumar uma forma de proteger o que é direito seu. Tenta arrumar uma forma de entortar essa árvore para dentro do seu terreno, para não ter fruto pendente para o terreno do vizinho. Muro, faz qualquer estratégia. A Sônia Lúcia Moreno falou, maravilhosa a sua maneira de explicar. Então, veio um comentário aqui falando assim, veio uma pergunta, por que o petróleo está tão baixo? E um outro comentário... Eu quero falar sobre isso. Só para emendar, do Escadinho historiador, que os Estados Unidos pagam pelo petróleo, ele não rouba de ninguém. Tá, gente, por favor, quem ainda não curtiu o canal, por favor, curta o canal. Aquelas pessoas que antes... Curta e siga, tem um botãozinho curta, siga e compartilhe com os amigos. Eu estou começando um trabalho completamente diferente agora. Meu trabalho agora é imparcial. Eu já não vou mais ficar naquela brincadeirinha de falar mal do Bolsonaro. Eu já não vou fazer mais campanha para partidos, porque eu quero usar o YouTube para conscientizar os brasileiros, que eu acho sinceramente que é mais importante os brasileiros entenderem o que está acontecendo do que os brasileiros serem convencidos a votar em alguém. Mas veja bem, eu falei isso há pouco tempo, companheiro. Olha, ele falou por que o petróleo está tão baixo. Um falou por que o petróleo está tão barato e o outro falou que os Estados Unidos pagam pelo petróleo, não rouba de ninguém. Claro, veja bem. Primeiramente, não estou... Quando a gente fala Estados Unidos, a gente fala sobre banqueiros e empresários importantes dentro dos Estados Unidos, tá? O povo americano é um povo que às vezes nem sabe o que está acontecendo, é um povo bom. Quando a gente fala de Israel, a gente não está falando do povo judeu, a gente está falando de um governo que está, às vezes, fazendo coisa errada. Quando a gente fala do Temer, eu não estou dizendo que você está transportando mala de dinheiro para um lado e para o outro. Então, vamos colocar certinho, pingo nos is, sem esquecer dos jotas, e vamos pensar, Estados Unidos, o que eu falo com toda sinceridade é que tem um grupo muito grande de empresários, um grupo poderoso, mas com um número pequeno de empresários, que controlam o petróleo do mundo. Para que eles consigam colocar o petróleo sempre barato, eles pressionam a superprodução. Existe uma associação de produtores de petróleo que é a OPEC, e vocês pesquisem sobre superprodução OPEC. Esses empresários ordenaram uma superprodução. Para quê? Para quebrar a economia, em especial da Venezuela, e colocar o Brasil em crise, que são novos países entrantes no mercado de petróleo. A Venezuela, assim que o petróleo caiu o preço, ela entrou numa crise econômica muito grande. Um país que acompanhou, por exemplo, foi a Nigéria. Isso é muito perigoso. O interesse também era atacar a Rússia, tá?
Essa superprodução fez cair o preço do petróleo. Isso que fez cair o preço. Agora, eu pergunto com toda sinceridade, será que é certo você ordenar uma superprodução para desestabilizar uma economia? E outra coisa, o rapaz que falou sobre os Estados Unidos compram, não roubam. Isso é muito questão de interpretação. Pensa o seguinte, imagina que um país vira e fala, eu quero vender por 1.000. E os Estados Unidos falam, por 1.000 eu não compro. Aí o país responde da seguinte forma, então eu vou guardar. Porque o país decidiu guardar, aqueles Estados Unidos começam a interferir na economia, pagar a mídia para falar mal do presidente. O que eu até expliquei, se você chegou agora, até expliquei nesse vídeo, é que o maior problema do petróleo é que o país não tem direito de escolher o preço que vai vender. Se o Brasil decidir coisa do tipo, olha, nós temos muito petróleo, só que nós vamos explorar esse petróleo só daqui 10 anos. Aí os Estados Unidos financiam a mídia brasileira para derrubar o presidente. Esse é o erro da coisa. Fala, ó, eles não compram, eles não roubam, eles compram. Eles roubam no sentido que eles não te deixam decidir o preço. Por quê? Porque eles são os únicos compradores. Eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando das grandes empresas que, por coincidência, os maiores acionistas estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. É Shell. Por um preço muito abaixo. Compram, né, por um preço que... O Cosme Macedo falou assim, petróleo barato, risos. Ou seja, para o público, para o consumidor comum que vai comprar o petróleo para colocar no carro, não está barato no Brasil. É isso que eu estou tentando explicar, tá, Cosme? Foi bom você ter falado isso. Veja bem, eu fiz uma comparação aqui do milho, que é o seguinte. O que define o preço desse milho aqui no supermercado é a quantidade de consumidores que estão querendo comprar. Então você chega lá no supermercado, o milho pode estar caríssimo. Mas o fazendeiro pode estar passando fome. Por quê? Se tiver uma quantidade muito pequena de empresas enlatando milho, o fornecedor, o fazendeiro, o cara que está plantando milho, ele não tem condição de negociar preço, ele só pode vender para essa empresa aqui. Existe na economia, lógico, a diversificação. Aí não é interessante mais produzir milho, vamos produzir soja. Mas no petróleo não é assim. Por quê? Porque do chão que você está tirando petróleo, você não vai tirar, por exemplo, suco de laranja, o que você vai tirar lá é petróleo. Então você tem uma realidade que você tem toda uma infraestrutura para explorar petróleo e você tenta colocar preço nela e não consegue porque o número de compradores é muito pequeno. Só que esses compradores têm as refinarias. Eles entregam o petróleo refinado para você por preço de mercado. Então, muitas vezes você acha, você tem a ilusão de que a gasolina está cara porque o petróleo está caro. Não! Eles conseguem controlar o preço mundial do petróleo, mas o preço que você paga na gasolina é o preço deles, é o preço de refino, é a mesma coisa. Essa empresa aqui, ela consegue vender o milho pelo preço de mercado, é o preço que você paga no supermercado. Mas o Sozé lá na roça que produz o milho vai vender para essa empresa pelo preço que essa empresa quiser pagar, porque se ela é única, ela vai pressionando essa pessoa para vender cada vez mais barato. O mercado de petróleo funciona assim. Todos nós somos consumidores do produto refinado, mas nenhum de nós compra o petróleo bruto, porque nós não temos refinaria. Então, quem tem as refinarias pressionam os países para vender o petróleo bem baratinho. E é exatamente esse o assunto dessa live, e é exatamente isso que eu gostaria que você entendesse. Quando a gente fala que os países de primeiro mundo estão apoiando determinados banqueiros que estão roubando o petróleo dos outros, eu não estou querendo dizer que eles estão indo lá e arrancando o petróleo e não pagando nada, mas eles estão interferindo no governo dos países para que aqueles países não tenham condição de determinar o preço do petróleo. A melhor forma de obrigar um país a vender o petróleo por um preço mais do nada é destruir a indústria desse país, porque aí o país não pode mais guardar o petróleo para o futuro, ele tem que usar a única coisa que ele tem. Eu espero que você tenha entendido, tá? Isso não é uma questão ideológica de direita e esquerda, eu estou tentando abolir do meu dicionário direita, esquerda, coxinha, petralha, tudo isso, e eu quero falar com vocês sobre teorias para compreensão do que está acontecendo. E é por isso que eu estou convidando, inclusive as pessoas que antes não me acompanhavam, porque eu era realmente muito parcial e não mostrava os dois lados da coisa, eu estou convidando vocês para curtirem o canal do YouTube agora, porque eu quero mostrar os dois lados e eu quero provar por que o Brasil deve escolher determinado lado. Mas se você quiser participar e me convencer do contrário, eu com toda sinceridade agradeço a sua participação, de todo o coração. O que eu quero que você entenda é, o petróleo é vendido para as refinarias
por um preço muito abaixo daquele que os produtores de petróleo gostariam de vender. E se os produtores decidirem parar de produzir, eles sofrem interferência, que pode ser desde uma interferência militar, como aconteceu com o Iraque, que decidiu não mais vender para os Estados Unidos, como acontece, por exemplo, com o Brasil, que foi uma interferência de inteligência que complicou a nossa economia para a gente aceitar vender o petróleo pelo preço que eles querem pagar. Eu vou dar uma dica para vocês de pesquisa, mas eu vou contar um pouquinho da história. Quando os Estados Unidos tiveram o primeiro rompimento com os países árabes, eu nem digo os Estados Unidos, eu digo a Europa, quando eles tiveram o primeiro rompimento com os países árabes e os países árabes decidiram não mais produzir petróleo, foi uma crise muito grande na Europa. Só que a Europa tinha que vencer essa crise produzindo petróleo ou de repente criando uma fonte alternativa. Esse é o motivo do início das guerras. Por quê? Porque os países simplesmente decidiram, agora a gente não vende mais por esse preço, a gente vai vender mais caro. Naquele momento que eles decidiram não entregar o petróleo pelo preço que os países de primeiro mundo estavam dispostos a pagar, foi que começaram todas as guerras por causa do petróleo. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, se o país falou que não vende por 100, que quer 1.000, e o outro foi lá e causou uma guerra para comprar por 100, fala comigo sinceramente, roubou ou não roubou? É a mesma coisa de eu entrar numa loja e falar assim, eu quero aquela televisão, custa R$1.000, eu pago 100. Mas custa 1.000, eu dou 100 e saio com a televisão debaixo do braço. Eu não paguei o preço, eu roubei. Por mais que o cara, dono da loja, pense, quer saber, eu não vou mexer com isso não, porque esse cara é muito forte, depois ele me bate. Eu roubei, entendeu? Então vamos cair na real. O petróleo tem sido roubado, porque as sociedades não estão tendo o direito de escolher o preço que eles querem vender o próprio petróleo. Vamos participação, Jennifer? Várias. Pessoal, peço mais uma vez, quem não curtiu o canal ainda, curtir o canal e convidar amigos, familiares para curtirem, porque é exatamente isso que vai me dar mais condição de difundir essas informações. Clica no sininho também para poder Clica no seguir sininho, e isso. receber os vídeos primeiro. Enfim, A Jennifer tá me ensinando a virar youtuber. vou falar mais alto para ver se eles escutam. Como você convidou os bolsominions, eles vieram com várias perguntas. Vamos corrigir? Vamos corrigir? Desculpa, gente. Eu tô tirando essas brincadeiras de bolsominions do meu vocabulário. E eu já falei, inclusive, que eu não falo mais mal do Bolsonaro, porque eu tenho muito medo de falar mal do Bolsonaro. E com isso, os votos do Bolsonaro irem para um candidato da Globo, que, ao meu ver, está financiando essa crise política. Então, perdão. Qual que é a opinião dos nossos colegas que pensam diferente? O Ivan Severo te mandou ir pra Cuba. Por favor, manda passagens, porque eu vou adorar Ivan, eu ir sou pras doido pra ir praias, pra Cuba. vou adorar Eu ir gostaria muito de ir pra Cuba. Vou adorar Mas qual que é a também. pertinência da conversa Cuba com petróleo? Não tem nada a ver. Você vê que o cara não deve ter nem ligado o som. Ele tá simplesmente acompanhando e fala, é o Leonardo Stoppa, eu vou mandar ir pra Cuba. Mas o que o Leonardo Stoppa tá falando? Eu nem sei, mas eu vou mandar ir pra Cuba. Só pra vocês terem uma ideia de como é que tá difícil pra gente dividir informação. Te perguntaram onde que o comunismo deu certo e o que é o comunismo. Pede pra eles procurarem nos vídeos, na playlist. Sim, eu quero fazer, gente, olha, eu quero fazer um vídeo aqui falando sobre essa questão do estado de bem-estar social e o comunismo. Por quê? A melhor forma que tem de você atacar uma causa é criando um super inimigo. Eles criaram esse super inimigo do comunismo e umas coisas interessantes que eu penso sobre o comunismo no Brasil. Eu acho muito interessante. Olha, o comunismo é o fim da propriedade privada dos bens de produção. Só que quase todos os políticos são donos de grandes empresas e grandes fortunas. Isso inclui todos os políticos, tá, gente? Todos os políticos têm muito mais dinheiro que a população comum. E é muito controverso a gente imaginar que os políticos vão querer implementar um comunismo porque no comunismo eles vão perder. Vão pensar, peraí, se o comunismo tudo é de todo mundo, por que um político que já está bem acima da média vai querer implementar o comunismo? Quando que se fala em comunismo? Eu vou explicar para vocês. Comunismo é uma balela, tá, gente? Comunismo é papo para ganhar governo. Pensa o seguinte, imagina a situação de um país que está em crise, está todo mundo passando fome. E um cara precisa ganhar voto no papo. O cara precisa de fazer uma revolução e tomar o poder no papo. Aí ele começa a falar, isso é um absurdo, vamos montar um governo em que todo mundo é igual, todo mundo vai ser igual. É a mesma coisa da Revolução Francesa.
Porque a Revolução Francesa, para derrubar o rei, eles arrastaram a multidão, arrastaram o povo, e o Papa era o mesmo Papa do comunismo. Apesar de que era o Papa mais liberal do mundo, né, liberdade, justiça e fraternidade, o Papa era o mesmo Papa de comunismo. Ah, porque eles têm demais, vamos tomar deles. Aí quando ganharam o poder, viraram tiranos, não nobres, tiranos da burguesia. Esse papo de comunismo, nenhum político que está no poder vai vir com esse papo de comunismo, não. Esse papo de comunismo normalmente é para um grupo que não está no poder e vê que existe a possibilidade de aproveitar a população, a sensibilidade da população para iludir o povo de que um dia todos serão iguais. Nunca todos serão iguais. A única possibilidade da gente ser igual é perante a Deus. A gente não é igual financeiramente, a gente não é igual em termos de aparência, a gente não é igual na justiça, a gente não é igual em nada. E o comunismo é simplesmente um papo político. Essa coisa que caiu na cabeça de um monte de gente aí, de que o PT vai implementar o comunismo. Se algum partido do mundo que tiver no poder estiver pensando em implementar comunismo, vocês acham com toda sinceridade que a crise da Venezuela é por causa de comunismo? A crise da Venezuela não é por causa de comunismo, não, gente. A crise da Venezuela é simplesmente para derrubar aquele governo que não quer entregar o petróleo da forma que os países de primeiro mundo querem receber o petróleo. É muito simples. A crise da Venezuela é por causa do petróleo. A crise da Coreia do Norte é uma crise que não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. O fato de um país ser comunista ou não nem interessa a comunidade internacional se aquele país for comunista e entreguista. Se a Venezuela começar a entregar o petróleo conforme os Estados Unidos querem, eles podem ser comunistas, pode ser o que for, que param de falar a respeito deles na mídia. Esse papo comunismo é só para assustar a gente. Isso é o que eu penso a respeito disso. Então, pessoal... E mandem a passagem para Cuba, porque eu quero ir para a praia. A Jennifer pediu para mandar 2 passagens, então toda vez que for falar vai para Cuba, mandem 2 passagens, por favor, que a gente vai passear em Cuba com todo prazer. E eu gostaria muito de agradecer vocês que participaram até agora. Gostaria de sugestão sobre assuntos que estão, digamos que, nebulosos na cabeça das pessoas e principalmente assuntos que estão nebulosos na cabeça das pessoas que não concordam com o que a gente fala. Porque é muito fácil a gente conversar com quem já concorda com a gente. O mais difícil tem sido a sociedade brasileira entender que o que a gente está sofrendo hoje é uma guerra. A gente não está em brincadeiras de direita e esquerda. A gente está sofrendo uma interferência internacional, é uma interferência internacional que tem uma visão de desindustrializar o Brasil e colocar o Brasil como mero produtor de matéria-prima. Para a gente sair dessa, não adianta a gente ficar com briguinha de direita e esquerda, não. A gente tem que ter uma visão muito mais de orientação de todos. E essa orientação de todos, ela se estende inclusive para políticos, tá? Porque às vezes eu sempre critiquei muito político, critiquei Bolsonaro, critiquei essas pessoas, mas às vezes eu reflito. Será que ele sabe o que realmente está acontecendo? Porque muitas vezes a gente costuma pensar, o cara sabe e está fazendo errado de sacanagem. Mas será que sabe? Então eu acho que é uma conscientização total e essa conscientização tem que passar por todas as pessoas. Você pode ser liberal, mas o Brasil não tem que liberar. É muito importante. Você pode ser liberal e imaginar que o livre mercado é interessante, mas você tem que entender que o livre mercado interessante para o Brasil é o Brasil industrializado vendendo para mercados livres. É isso que é importante, entendeu? Você pode ser protecionista e ao mesmo tempo ter a mesma ideologia nacionalista. O que a gente não pode ser é leigo de ver países de primeiro mundo acabando com a nossa indústria e a gente achar que eles estão fazendo isso para o bem do Brasil e pelo fim da corrupção. Essa é a coisa mais importante. Tem mais comentário aí, Jennifer? A voz acabou, vocês estão vendo, né, gente? Tem do Evandro tô gripado também. Evandro RJ, eu quero saber como fugir do controle do dólar sobre o preço da gasolina no Brasil. Eis que a venda do óleo bruto é em real e gasolina importada em dólar. Agora acabou essa possibilidade. A visão que eu tenho... Gente, como fugir do preço da gasolina no Brasil indexado em dólar? Isso é impossível. Isso foi o que o Brasil tentou durante os últimos meses e perdeu. A grande realidade é que o poder de refino do Brasil ele foi confinado a quase nada. Qual que foi a primeira imposição dessas empresas como Shell, BP, Exxon?
O Brasil produz matéria-prima e eles vão industrializar. Então a gente vai comprar a matéria-prima de vocês e vocês vão comprar a gasolina da gente. Vocês entenderam? O que acontece na realidade brasileira hoje é que nós brasileiros vamos comprar a gasolina e o diesel lá dos Estados Unidos ou de onde for que a Shell tiver as refinarias e esse produto vai vir refinado de lá em dólar. O mais perigoso pra gente é que a gente está voltando à situação colonial. Vocês lembram que antigamente tinha aquela situação pré-industrial em que alguns países produziam matéria-prima e outros produziam o industrializado? As pessoas não estão conseguindo enxergar isso na realidade do petróleo. Se a gente só extrai o petróleo e manda para fora para eles produzirem a gasolina, produzirem o diesel e o plástico, a gente está fazendo a parte de matéria-prima e eles estão fazendo a parte de indústria. Mas essa era a intenção desde o início, tá, gente? Por quê? Porque se nós tivermos capacidade de refinar, que é o que estava acontecendo, por exemplo, estava sendo construída uma grande refinaria no Brasil, essa refinaria se torna um concorrente das refinarias lá de fora. E o mercado brasileiro é muito grande. Eles querem o consumidor brasileiro comprando o combustível deles e não comprando o combustível da Petrobras. Isso é uma coisa que precisa ser aceita pelas pessoas que não querem aceitar essa realidade. Existe uma ilusão muito grande de que essa interferência internacional foi pelo fim da corrupção. Não, essa interferência internacional é uma interferência de desindustrialização. Quando a gente leva pro lado da gasolina e do diesel, é um produto industrializado. A gente não tira o diesel do chão. Não adianta o cara virar e falar coisa do tipo, olha, mas o petróleo a gente está vendendo ele por tanto e a gasolina está cara. Não tem nada a ver. Um produto é relacionado ao outro, mas um é matéria-prima, o outro é industrializado. Não é porque você consegue tirar o minério de ferro do chão que você tem um carro. Não, o carro tem que ser industrializado, assim como a gasolina, ela é um produto industrializado que é derivada do petróleo. O que a gente entrega hoje em dia é o petróleo. As nossas refinarias vão todas fechar para o produto ser refinado lá fora. Isso aí é muito perigoso. A gente está voltando para a era colonial. E a Jennifer tá rindo aí de comentário, né? Fala com... É porque o Ivan Severo tá colocando Jennifer um monte de vaquinha sem parar. E colocou que vai meter a mão na tua cara, Leonardo. Olha, Ivan, essas vaquinhas me lembram a destruição da indústria de carnes no Brasil. Você lembra do caso da Friboi, que todo mundo achava que havia uma luta da Polícia Federal para acabar com o problema de colocar papel na carne da Friboi? Pois é, aquilo fez a carne brasileira perder moral no mundo inteiro e aquilo foi só um dos passos da Operação Lava Jato. Todos os setores extremamente estratégicos do Brasil, a Friboi era, na época, me parece que a maior produtora de proteína animal. Ela sofreu uma perda mundial por causa desse escândalo. E tudo bem, você pode querer o Joesley Batista preso, mas você já parou para pensar quantas pessoas trabalhavam naquela empresa e estão perdendo empregos? Já parou para pensar quantas pessoas trabalhavam na Odebrecht? O que interessa, gente, não é necessariamente proteger o bandido, proteger um Joesley ou proteger o senhor Odebrecht. O detalhe é que em país de primeiro mundo, jamais eles destruiriam a indústria por causa de um problema de corrupção. Eles, de alguma forma, tomariam essa indústria, colocariam sob intervenção estatal até o controle acionário ser trocado. Alguma coisa eles iam fazer, mas não iam sacrificar os empregos que essas indústrias geravam direta e indiretamente. Que no momento que você tira 100 pessoas do trabalho, pelo menos 300 são sacrificadas, porque onde essas pessoas compravam não vai ter mais geração de emprego, porque elas param de comprar. Então, como é que chama o nosso amigo Ivan Severo. Do mal? Ivan Severo. Menos severidade, Ivan. Mais paz. Você está muito severo. Mas vamos lá. Deixa eu ver, tem muita gente... Tem muito comentário agora. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Eu peço mais uma vez para me ajudar a crescer esse canal. Se puder convidar pessoas para curtirem, quem não curtiu ainda, se puder curtir. E dando sugestões também sobre temas que estão nebulosos na cabeça do brasileiro. Olha, um tema interessante aqui que é da Flávia Morgana. Pode ser para um próximo. Eu vou aparecer aqui porque o pessoal falou
Deixa eu aparecer. Cadê? Oi, gente. Tudo bom? Eu sou a vaquinha, tá, gente? Fala, mu. Mas, vou falar mu. Então, olha aqui que interessante, ó. Ela fala, Estopa, estão acabando com o Brasil. Vai chegar a vez do agronegócio também. Aula excelente, aprenda. Você pode falar um pouco sobre o agronegócio, eu acho que o agronegócio, eu vou até antecipar. Eu acho que a finalidade deles com o agronegócio é simplesmente diminuir o preço do produto, porque eles dependem do agronegócio brasileiro. Ou seja, eles vão confinar o Brasil à produção de agrícolas, minério e petróleo. Só que a gente não vai ter mais o preço que a gente tinha antes. Assim como eles fizeram na época do café, que eles desmoralizaram o café brasileiro ao redor do mundo. E agora, o café brasileiro é vendido para país de primeiro mundo, para lá ser enlatado e ser revendido como sendo de outro país, o agronegócio brasileiro vai passar também pela mesma desmoralização. Ou seja, ele vai continuar produzindo, mas a lucratividade vai ser muito mais baixa que antes. Mas isso são temas para os próximos capítulos. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Peço mais uma vez, curtam o canal, compartilhem e chamem pessoas para curtir. E avisem as pessoas dessa vez que eu estou fazendo um discurso completamente diferente. Eu quero compartilhar conhecimentos enquanto eu posso, porque eu acho que o caminho não é ficar brincando de Petralha, Bolsonaro, coxinha e etc. Eu acho que o caminho é falar exatamente aquilo que o povo precisa saber para se libertar. Gerar formadores de opinião. Quem sabe vocês não começam a me ajudar nessa luta e começam a gravar os vídeos de vocês também, né? Porque de repente cada um de nós, com as nossas vozes falando dos nossos modos, vamos conseguir alcançar um número bem maior de brasileiros. Então, o desafio é esse. Quantos de hoje vão se tornar gravadores de vídeo, né? Antes eles me chamavam seu gravadorzinho de vídeo. Os caras ficavam me xingando, aparece. Eles me colocaram no grupo de WhatsApp, gente. Aí me jogaram no grupo do Bolsonaro. Aí o pessoal começou a me xingar, porque eu fiz vídeo falando mal do Bolsonaro. Eles estavam certos, né? Aí o pessoal começou a me xingar. E um deles mandou uma mensagem assim de áudio: seu gravadorzinho de vídeo, aparece aí, tá com medo. Então, todo mundo virando gravar. Nós vamos acabar com você. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, se todo mundo se transforma em gravadores de vídeo, eu acho que a mensagem vai chegar para um número muito maior de pessoas. E você que não gosta da ideologia de esquerda, você pode continuar sendo liberal, você pode continuar pensando em votar em Bolsonaro, com certeza, mas reflita, será que o Brasil é melhor com indústria ou fornecendo matéria-prima? Esse é o desafio. Eu não estou te pedindo para mudar o seu voto, eu estou te pedindo para pensar qual vai ser o melhor Brasil para um Brasil do futuro. O melhor Brasil para os seus filhos é um Brasil com emprego nas indústrias ou um Brasil com emprego simplesmente nas fazendas, produzindo alimento para ser vendido fora do Brasil? Leonardo, então vamos fazer aqui uma chamada para uma próxima live. Eu acho esse assunto bem interessante, que é o Fernando Swift, que indicou, que é a privatização da Previdência. Eu falei um pouquinho hoje, mas eu vou aprofundar mais. Fazer uma próxima live agora sobre a privatização. E da próxima vez, gente, marquem também seguir, porque na próxima live eu vou preparar um material. Não adianta ficar todo dia fazendo uma live sem ter um assunto que realmente seja enriquecedor. A próxima live eu quero fazer uma chamadinha antes, então eu vou fazer um vídeo de chamada e vocês vão receber o vídeo de chamada para saber que vai ter a live no dia. E aí na próxima eu conto com vocês também para compartilharem e chamarem mais pessoas, para a gente alcançar mais gente. Não é? Então, gente, muito obrigado. Eu vou agora cortar para a claquete de fim. E nessa claquete de fim, eu gostaria que você que ainda não curtiu, curtisse o canal. Assim. Meu canal cresce e eu fico mais feliz também. Pergunta a eles se eles gostariam de ter um programa algum dia, sempre para poder falar isso. Mandem sugestões, gente. Mandem sugestões, porque eu vou ler todas as sugestões desse vídeo exatamente para eu ter uma ideia do que é a lacuna de informação, qual que é o melhor dia, o melhor horário, tudo isso são sugestões interessantes para vocês mandarem para eu ter condição de fazer um negócio melhor. Vou cortar aqui para a claquete final, vou correr para beber uma água, que eu já não estou aguentando falar, e durante a claquete final vocês me ajudem com compartilhamento. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.